Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso segundo vídeo aqui da semana, onde nós conversaremos sobre os registros na educação infantil, pautados claramente pela Normativa 2 de 2019. A nossa conversa de hoje nada mais é do que um café com a Lila. Então, pega o seu café já, Pro, não esquece, pegue também o seu caderno, a sua folha, hein? O seu lápis e caneta, para que você possa anotar todas as suas dúvidas, todas as dicas e assim não mais ter dúvidas acerca dos registros dentro da educação infantil. Bora lá? Bom, no vídeo de ontem nós conversamos um pouquinho sobre os registros para o planejamento do trabalho pedagógico. O que são os registros para o planejamento? Então, em primeiro, a carta de intenções, depois semanário e ou diário de bordo. E hoje nós vamos conversar sobre os registros para a comunicação do trabalho pedagógico. E o que seriam os registros para a comunicação? Bem, comunicar é falar sobre algo, mostrar algo. Então, esses registros têm exatamente esse objetivo: trabalhar, expor as atividades desenvolvidas em sala de aula pelos professores e pelos alunos. O primeiro registro para comunicar o trabalho desenvolvido em sala de aula pelos professores, acredito esse ser também o mais usado dentro das escolas, são os murais, os painéis, os muros da escola, assim como as paredes também. É importante falar o seguinte: quando a gente pensa em montar um mural, um painel e etc., a gente precisa partir da ideia de que este mural, ele precisa contar uma história. Então ali, para quem está olhando, precisa enxergar e compreender uma narrativa de atividades desenvolvidas. A normativa ela nos orienta de que para pensar em montar um mural, um painel, a gente precisa saber o que é que nós queremos apresentar ali. A gente precisa ter um norte, não é simplesmente montar qualquer coisa. A gente precisa se preocupar com mostrar a identidade dos bebês e das crianças, assim como dos adultos que estão ali envolvidos no meio. Tá? Então, o que isso significa? A normativa ela nos orienta de que nós devemos fugir daqueles padrões estereotipados, sabe? Aquelas coisas meio sem sentido, como por exemplo é dado dentro da normativa. A gente precisa evitar, por exemplo, frutas que tenham perninhas ou frutas que estejam sorrindo. A gente precisa evitar objetos inanimados que tenham pernas e braços. Entende? A gente precisa trabalhar o real. Fora isso, a gente precisa se preocupar também em desenvolver, em pensar no mural, no painel, enfim, numa parede escolar a partir da realidade dentro da escola. O que isso significa? Pode acontecer de, às vezes, a gente ter a dificuldade de encontrar uma ideia para desenvolver dentro da nossa unidade escolar e aí a gente acaba conversando com uma colega que seja de outra escola, pegando uma ideia, trazendo para nossa e reproduzindo. Quando na verdade não é isso, porque se a gente reproduz uma atividade que não partiu das nossas crianças e bebês, onde estará a identidade destes? Dentro da normativa a gente encontra a orientação para justamente ajudar no nosso trabalho o seguinte: por que no início das aulas, nas reuniões de planejamento iniciais ali, onde nós temos reunidos o coletivo, todos os professores, os profissionais da educação, por que neste momento a gente já não decide como é que serão feitos os murais? Tanto é que dentro da orientação normativa a gente encontra que nós podemos inclusive utilizar algumas perguntas que nós encontramos lá nos indicadores de qualidade. A partir dessas questões a gente vai obtendo respostas, então a gente consegue elaborar, projetar os nossos murais, os nossos painéis que serão apresentados aos alunos e a comunidade no geral. Diante dessa preocupação de planejar como é que nós desenvolveremos este primeiro registro, a gente acaba se preocupando também, e isso precisa acontecer realmente, com o desenvolver, com o estimular a criatividade e o protagonismo infantil das nossas crianças. Para finalizar acerca dos murais e painéis, uma outra orientação dada pela normativa é de que estes murais, eles
depois de serem projetados, montados, eles precisam estar na altura das crianças, porque o interesse maior em ser visto é pelas crianças. Então a gente não pode colocar os nossos murais e painéis na nossa altura, adultos, porque aí então as crianças terão uma certa dificuldade, elas terão de levantar a cabecinha, enfim. O contato com este resultado, com esse trabalho não será o mesmo se nós colocarmos lá esses murais, esses painéis um pouquinho mais abaixo. Imagina só as nossas crianças e os nossos bebês vendo ali pertinho, tete a tete, atividades desenvolvidas por elas. Então elas vão se sentir muito bem, vão se sentir felizes, vão se sentir reconhecidas. Lembro inclusive da fala de uma sobrinha que veio aqui em casa, pintou um desenho, ela foi para o 1º ano, se não me falha a memória agora, e ela me disse o seguinte: olha, eu nasci para ser uma artista. Então é isso que a gente precisa trabalhar e estimular nas nossas crianças. E os painéis, os murais, eles têm também esse objetivo. O segundo registro para comunicar o trabalho pedagógico são as imagens, ou seja, fotos, vídeos, imagens, produções infantis. Eu acredito de verdade que essa é uma maneira muito bacana da gente registrar as nossas atividades desenvolvidas em sala de aula. A orientação normativa diz que nós devemos ter cuidado para que essas fotos, essas imagens e as produções infantis não sejam apenas coisas ensaiadas, sabe? Então, por exemplo, no momento de uma foto, pedir para a criança fazer uma pose. Não, essas imagens, elas não dizem nada, não significam nada. Assim como as produções infantis também. Então você ensaia. Quando você acha que está bom, você vai lá e grava. O resultado vai parecer aparentemente muito bom, muito fofo, mas a realidade é que aquilo não foi espontâneo, não foi autoral da criança. Então a gente precisa deixar de lado. Tá bom? O legal, o certo a se fazer quando a gente escolhe trabalhar com os registros é a gente tirar fotos enquanto as nossas crianças estão desenvolvendo as atividades. Então, sem que elas sejam avisadas, entende? Então, você está passeando pela sua sala, olhando o desenvolvimento, orientando, ajudando. De repente, você vê ali uma ação, uma atitude que você acha que vale a pena registrar. Você vai lá e tira ali a sua imagem e depois você vai fazer o seu registro. Uma vez tirada a foto, né, feito a produção infantil, o videozinho, enfim, o que você achar melhor aí, é necessário que essas imagens sejam descritas. Então, por exemplo, se você decidiu usar essas imagens dentro do seu diário de bordo, então lá embaixo você precisa ter a legenda da foto explicando o que é exatamente aquilo. Interessante também é você, além de explicar o que significa exatamente aquela imagem, você colocar a fala da criança. O seu registro ele vai ficar realmente muito rico. Imagina uma pessoa de fora lendo esse registro, o quanto não vai ficar encantada. Além de usar essas imagens dentro do seu diário de bordo, o que você pode fazer também? Uma exposição. Inclusive lá no seu mural, no seu painel, ou você pode fazer isso dentro da sua sala de aula. Existem algumas possibilidades aí que a gente pode pensar para se trabalhar com imagens. Mas é importante a gente trabalhar essas imagens com as nossas crianças para que elas olhem o desenvolvimento delas, como elas estão dentro da sala de aula, para que a gente trabalhe o repertório imagético delas, para que elas consigam olhar e aprender a compreender, a interpretar imagens. Isso é bastante importante. Acaba que a criança ela é incentivada a compor diálogos e também a ler o mundo. Olha só que interessante o que a gente é capaz de fazer a partir de imagens. E a orientação normativa diz que essas imagens, elas podem e elas devem ter algumas características. Quais são? Vou pegar uma colinha aqui para você, Pro. Primeiro, a partir dessas imagens, a gente consegue inserir as famílias e ou responsáveis no processo educativo dos bebês e das crianças. Nós conseguimos, a partir delas, revelar as aprendizagens, contar histórias ou narrativas para as famílias, os bebês, crianças e também para os outros educadores. Lembra lá que a gente conversou ontem a respeito da leitura da coordenação pedagógica do nosso diário de bordo?
Então, fica aí a dica. Também, incentivar a participação dos bebês e das crianças na construção de registros imagéticos, fílmicos e pictóricos, favorecendo a criação de memórias e vínculos afetivos. Quanto mais a criança se vê numa imagem, mais ela vai se sentir estimulada, mais ela vai querer participar desse tipo de atividade, mais ela vai querer olhar e interpretar aquilo que ela vê. Ser um material que favoreça o planejamento e a construção das avaliações dos bebês e das crianças. E por fim, como eu já falei aqui minutos atrás, essas imagens elas podem ser usadas futuramente para a construção das avaliações dos bebês e das crianças. Então chegou o momento lá no final do semestre, do trimestre, enfim, que você precisa sentar e escrever a avaliação individual da sua criança. Ao pegar lá o seu diário de bordo, você vai conseguir, a partir dessas imagens, das legendas, conseguir escrever uma boa avaliação da sua criança. Um outro registro que tomou uma proporção muito grande em 2020 são as redes sociais institucionais. Então, o que foi em 2020 isso, né? Como que a gente começou a trabalhar de uma hora para outra com o Facebook, algumas escolas inclusive com o Instagram, justamente porque a gente não tinha como ter contato com as famílias, então a gente partiu para as redes sociais. Esta, apesar de ser uma ferramenta novíssima, a gente já percebeu que ela pode sim nos ajudar, ela pode dar certo. Dentro desta rede social, dentro dessa ferramenta, é necessário, segundo a orientação normativa, de que grupos fiquem responsáveis para a organização dessa rede institucional, mas que seja algo, por exemplo, rotativo, para que todos consigam e possam estar presentes nessa ferramenta também. E o que é que nós podemos colocar dentro das redes sociais? Além de fotos, que obviamente nós estamos acostumados, mas a gente consegue fazer algo muito além de apenas colocar as imagens das nossas crianças. A gente consegue, dentro dessa rede social, trabalhar de uma maneira bastante formativa, tanto para nós, docentes, quanto para os pais também. Outra coisa também importante da gente se atentar é que a orientação normativa ela diz que as nossas postagens dentro dessas redes sociais, elas precisam estar de acordo com o projeto político-pedagógico. E as postagens, olha que interessante, elas não precisam ser apenas das nossas crianças ou apenas de atividades desenvolvidas dentro das salas de aula ou dentro da unidade escolar. A gente pode, inclusive, postar dentro dessa rede social fotos que estejam também os pais, os responsáveis, a comunidade participando. Imagina, isso é um meio, inclusive, da gente atrair um pouco a presença dos pais para a nossa unidade escolar. Porque a gente sabe que rola aí uma certa dificuldade e às vezes falta de tempo dos pais mesmo em poder estar presente na unidade escolar, mas a gente sabe que assim, um tempinho para acessar lá o Facebook ou o Instagram, a gente sempre acha. Então essa é uma maneira da gente estar próximo, mesmo que não fisicamente, mas digitalmente, dos nossos pais e comunidade. O nosso próximo registro para a comunicação do trabalho pedagógico é a agenda. Eu lembro que teve uma pro que me perguntou, não sei se aqui no YouTube ou se lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, agora é a hora. Não, agora não é a hora. Depois, se você terminar de assistir esse vídeo, vai lá, @LilaLibório e me siga lá, porque por lá também eu vou soltando algumas dicas, a gente vai tendo uma troca bastante interessante também. Alguma pro falou sobre a dificuldade que estava tendo em utilizar a agenda. Então, é importante a gente ter cuidado com a agenda, porque é um registro muito importante, porque é o diálogo direto que existe entre professor, escola e os pais ou os responsáveis. Então, dentro da agenda é onde a gente vai colocar diariamente, a gente precisa ter essa troca com os pais diariamente sobre fatos importantes que aconteceram. A gente vai relatar exatamente tudo que acontece? Não, até porque a gente não tem tempo para isso. O que pode acontecer é dentro de cada unidade escolar, ali juntamente todos os docentes e a coordenação pedagógica, decidir qual será a importância da agenda. Então, o que de fato a gente vai anotar na agenda. Mas, no geral, quais são as informações que são passadas para os pais dentro desse registro? Situações que acontecem com a criança no individual, seja uma situação ali de desconforto,
ou alguma queda, ou enfim, alguma coisa que aconteceu que o professor acha importante relatar ao pai, porque a gente sabe que normalmente acontecem essas coisinhas, como também a gente pode relatar algo que aconteceu de muito legal com a criança. Poxa, olha, fulano fez isso, a mãe dele ficaria feliz em saber, e a gente vai lá e relata. Então, não é uma coisa que é no geral. Nesse aspecto, é um pouco mais individualizado. Agora, o mais interessante em relação à agenda e que a orientação normativa nos fala é que essa agenda, ela faz parte também da identidade da criança. Então, é uma maneira da gente trabalhar a identidade dos nossos pequenos. E como é que a gente faz isso? Fazendo uma roda de conversa, trabalhando, falando da importância da agenda. Então, como nós temos muitos alunos em sala de aula, o que a gente pode trabalhar com eles também é aquela responsabilidade de, ao chegar, pegar a sua agenda, colocar lá sobre a mesa do professor. No final, ou cada um vem pegar, ou cada dia vai ter um aluno ali para entregar a agenda dos coleguinhas. Com isso, você vai trabalhando o quê? O identidade barra o nome da criança. Porque você tem lá o seu ajudante do dia que ele vai ter que entregar a agenda do coleguinha. Ele ainda não sabe ler, mas conforme o tempo vai passando, ele vai olhar o nomezinho ali e ele vai saber que, olha, essa agenda é da Maria, porque ele acaba por identificar as letrinhas, tá bom? Então, sobre a agenda é isso. Pormenores sobre ela é algo que precisa ser decidido, conversado em comum acordo com grupo de docentes mais coordenação pedagógica. Outro registro para a comunicação do trabalho pedagógico é o caderno de passagem. Normalmente, esse caderno de passagem é usado dentro das escolas diretas da prefeitura, que é onde a gente tem lá os professores de horário intermediário, entende? Então, por exemplo, entrou o professor das 7, saiu às 11 vai trocar de professor na mesma turma. Então, esse professor que entra às 11, ele é o professor intermediário e ele vai ficar também com a turminha da tarde até que a professora das 3 horas chegue. Então, percebe? Por que precisa ter este caderno de passagem? Porque nem sempre, aliás, nunca as professoras têm tempo ali no momento da troca de conversar, de passar uma para outra o que é que aconteceu. Olha, aconteceu isso, fulano fez isso, é necessário trabalhar isso. Não, a gente não tem esse tempo porque é bastante corrido. Então, a professora do intermediário acaba fazendo anotações para o caderno de passagem. As professoras também das pontas, das 7 ou das 3, elas também anotam informações que acham importantes dentro desse caderno de passagem, porque a professora do intermediário, ela precisa saber. Então, é como se nós fôssemos uma única pessoa dentro do caderno de passagem. Confesso que é mais um material para tomar o nosso tempo, mas infelizmente é necessário porque precisa haver comunicação entre as duas professoras da turma e o trabalho ali pedagógico que está sendo desenvolvido não pode ser quebrado, como se existissem duas pessoas. Na realidade existe duas pessoas, mas o trabalho pedagógico precisa ser apenas um. E o nosso último registro para a comunicação do trabalho pedagógico é o caderno de observação e registro do bebê e da criança. Olha só, mais uma coisa para a gente escrever. Lembro-me bem que em um vídeo anterior aqui no YouTube uma professora colocou: olha, Lila, eu acho muito bacana essa sua fala de que deveria ser usado apenas o diário de bordo dentro da escola. Mas dentro da unidade escolar onde eu estou inserida, a gente acaba que tem que preencher vários registros e isso demanda muito tempo de nós. Eu concordo. Então, lá vai. A minha opinião, se é que você me permite dar, é de que nós precisamos primeiro entender cada registro dentro do planejamento e da comunicação e depois das aprendizagens, para que a gente, ao dominá-los, a gente consiga conversar, interagir com a nossa coordenação pedagógica, bem como com os nossos colegas ali, professores, e decidir que, olha, seria muito mais fácil, mais eficaz, inclusive, se nós trabalhássemos com determinado registro, porque dentro desse registro, e aí sim, você vai ter argumento para defender a sua ideia. Mas por que trabalhar só com este registro?
porque dentro desse registro a gente consegue trabalhar assim, assim, assim. Nós vamos contemplar isso, aquilo e aquilo outro, demonstrando que tudo que é necessário dentro da nossa prática docente em relação a registros é possível encontrar dentro de um único documento. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que a orientação normativa ela fala sobre esse caderno de observação e registro. A orientação da normativa é de que existem alguns tipos de registro. A gente precisa ter ciência disso e incutir dentro da nossa prática pedagógica. E quais são esses tipos de observações? Primeiro, a observação individual, ou seja, o foco da observação é apenas em um bebê ou em uma criança. Depois, observação com pequenos grupos, então sugere-se aí no máximo 3 crianças para a gente observar. Coletivo, então, o grupo todo ali que a gente vai observar, proporciona a visibilidade às relações sociais entre os bebês e as crianças e as suas descobertas. A gente pode também, um outro tipo de observação, a fotografia. Olha só que interessante, porque as fotografias elas podem revelar os processos de aprendizagem e descobertas significativas. Depois nós temos também o fílmico, que facilita o acompanhamento das experiências vividas pelas crianças, e o áudio, que ele anuncia as falas e conversas permeadas das descobertas. Então, veja bem, eu vou ler aqui para você um trechinho da normativa para que isso fique bem claro, ó. Cabe ao professor encontrar a melhor forma de registro para compor este caderno, de maneira que seja prática e ao mesmo tempo eficiente, planejando a observação das crianças ao longo do dia, da semana, do mês, do semestre e até do ano letivo, permitindo o aprimoramento da escuta efetiva dos bebês e das crianças como processo facilitador na construção dos registros e, portanto, dos relatórios de acompanhamento da aprendizagem. E aqui eu quero, mais uma vez, colocar a Lila, a professora Lila, agora falando um pouquinho. Porque é o seguinte, lá no registro de planejamento nós vimos bem o diário de bordo e nós vimos o que é que nós conseguimos colocar dentro desse diário de bordo, certo? Então a gente vai colocar lá as atividades que a gente pretende desenvolver, mas a gente consegue também fazer este registro. Então, a gente consegue dentro do diário de bordo fazer a observação e registrar juntamente. Eu acredito que fique até mais plausível, mais fácil de entender, porque se você tem 2 documentos diferentes, um caderno para isso e um caderno para isso, depois, no momento da leitura, eu acho que isso fica até um pouco mais complicado. Não, você concorda comigo? Então, eu vou ler a atividade do dia 10 e cadê o registro do dia 10? Tá aqui no caderno de registro. Por quê? Qual é a necessidade de se fazer 2 cadernos? Sendo que se você, a partir do momento que compreende bem o desenvolvimento do diário de bordo, você consegue fazer isso tudo em um único caderno. Trabalhar apenas com um diário de bordo, para mim, tá, agora não é uma regra, para mim, acredito que seja olhar inclusive para o professor e falar: esse professor é capaz de fazer um bom registro, é capaz de ter todas as informações necessárias que ele precisa para lá no final, no momento de escrever os relatórios de acompanhamento da aprendizagem, ele vai ter todas essas informações dentro do diário de bordo. Dá até um respiro para o professor. Você concorda comigo? Mas isso claramente é uma conversa que precisa existir dentro da unidade escolar, juntamente com o corpo docente, a coordenação pedagógica, quiçá direção escolar. Vamos frisar aqui, a orientação normativa diz: cabe ao professor encontrar a melhor forma de registro, tá? Então o registro aqui, obviamente, ele tá falando desses tipos de observação, a gente acaba estendendo ao diário de bordo, que é o nosso queridinho e o nosso facilitador. Uma dica, lá nos indicadores de qualidade, a gente encontra questões que podem nos orientar acerca dos registros, se nós estamos efetivamente fazendo bons registros, quais questões nós devemos analisar, olhar dentro do desenvolvimento das atividades. Bem, o cafezinho está acabando e a nossa conversa de hoje também
Eu espero muito mesmo ter contribuído de alguma forma. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para você, sobre esses registros da comunicação do trabalho pedagógico. Se você ainda não está inscrito no canal, eu sugiro inscreva-se. Não esqueça, ative o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que sairão por aqui. Inclusive amanhã o vídeo onde nós conversaremos um pouquinho acerca dos registros do acompanhamento das avaliações de aprendizagem das nossas crianças. Se eu contribuir de alguma forma, não esqueça, já deixa o seu like também, compartilhe esse vídeo com as colegas, porque sempre tem lá uma colega que tem dificuldade, e isso é totalmente normal, porque nós estamos sempre num processo, um longo processo de aprendizagem. Espero muito te encontrar no próximo vídeo. Um beijo, tchau!